E aí, gente profunda! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Luz da Serra. E hoje a gente vai falar de um assunto muito intrigante. 3 mitos de vidas passadas que você precisa parar de acreditar. Vamos falar muito sobre isso e você vai ficar com muita clareza, né, sobre algumas coisas que as pessoas falam por aí e que não é verdade. Fica comigo então para acompanhar. Solta a vinheta, pessoal! Quando a gente fala de vidas passadas, muitas pessoas falam de crença, né? Ai, você acredita em vidas passadas? 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 Não, eu não acredito. Para mim, é uma questão de pesquisa, constatação e verificação de fatos. Eu vou dizer para vocês por quê. Não é uma questão de crença para eu acreditar. Eu constatei isso, né? Estudando durante muitos anos na escola, né, da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, na ABPR, e também me tornando professora da ABPR. Eu dei aula de psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica durante 10 anos. Eu formei mais de 20 turmas, né, de terapeutas de regressão. Essa escola foi fundada pelo Dr. Mauro Quitico em 1996 e é uma escola muito séria que trata de vidas passadas com um olhar científico, com um viés científico. Tanto que agora tem alguns termos novos, né? E eles chamam a regressão terapêutica de investigação do inconsciente, que nada mais é do que uma investigação do inconsciente, porque as informações de vidas passadas, elas ficam armazenadas, né, no nosso campo de energia, no nosso DNA espiritual e na nossa mente também. Então, um processo de regressão, ele é uma investigação daquilo que te aprisiona, né? Daquilo que te faz mal hoje, mas que tem origem numa época passada, numa época pregressa. Porque o corpo físico morre, o corpo físico é o veículo que carrega o espírito, que carrega a mente, que carrega o campo de energia. Quando chega o final de uma experiência aqui na Terra, eu não falo vida, né? Porque vida para mim compõe todas as vidas passadas. Mas quando chega o final de uma existência aqui na Terra, de um estágio aqui, a gente descarta o corpo físico. E a nossa alma segue evoluindo em planos interiores até que ela esteja pronta para voltar e viver uma nova experiência. Então, através de cada experiência, a nossa alma vai evoluindo. Às vezes a gente precisa de um corpo japonês, às vezes a gente precisa de um corpo inglês, às vezes a gente precisa de um corpo africano, às vezes a gente precisa de um corpo brasileiro, às vezes a gente precisa, né, de um ambiente determinado para viver determinada experiência. É assim que a nossa alma, que o nosso espírito vai evoluindo, tá? Tudo que tem a ver com experiências de vidas passadas com regressão, sempre é olhado aqui na Terra por um viés muito religioso, porque era o que se tinha na época para falar sobre isso. Desde que teve a segregação entre ciência e espiritualidade, né, lá na época do Francis Bacon, do René Descartes, do Isaac Newton, quando foi feita essa separação para que se pudesse estudar os fenômenos, as experiências científicas sem misturar a religiosidade, houve uma grande quebra naquilo que é científico dentro da espiritualidade. E a espiritualidade, ela tenta explicar os fenômenos naturais também, assim como a ciência, só que por um outro viés, pelo viés da intangibilidade e daquilo que nem tudo a gente consegue ver, né? Então, isso começou a se separar, só que nas últimas décadas isso começou a se unir de novo, né? E a psicoterapia reencarnacionista, ela não é uma forma tradicional de regressão. Ela é uma forma nova, né? Ela foi lançada ao mundo em 1996 e a gente precisa entender que tudo evolui aqui na Terra. Tudo, absolutamente tudo, evolui. E as técnicas terapêuticas, as ferramentas terapêuticas precisam evoluir também, né? Assim como veio a PR, né, a psicoterapia reencarnacionista para o mundo, em 2005 veio a fitoenergética, em 2018 a Aura Master, e cada vez mais as técnicas terapêuticas vão surgindo justamente para modernizar a nossa forma de tratar a alma, de tratar o espírito, de tratar a mente, as emoções e o corpo físico também. Corpo físico, novas descobertas estão sempre acontecendo.
na área de nutrição, na área esportiva. Então, a área terapêutica precisa evoluir também, ok? Eu só quis contextualizar para você entender que, na minha visão, depois de estudar muito, eu estudo isso há 18 anos já, vidas passadas é uma questão evidente. E hoje, né, já tem muitos vídeos no YouTube sobre isso. Dá uma pesquisada se você tem curiosidade sobre crianças que estão nascendo com a mente muito mais aberta e elas lembram das vidas passadas delas. E muitas lembram assim, ó, de pessoas da família que elas foram, segredos que só algumas pessoas da família sabiam. Elas sabem onde tem tesouros enterrados, objetos escondidos, então é tudo muito comprovado, né? Que a regressão, que as vidas passadas, que esse fenômeno é um fenômeno científico. E dá para explicar de muitas formas diferentes, de muitos pontos de vista diferentes, né? Como o ciclo da água, que a água cai na terra, daí ela evapora, quando fica mais leve, daí ela densifica, cai, daí ela, né, entra na terra, ela evapora, fica mais leve. E com a nossa alma é a mesma coisa, até porque a gente tem muita água, né, no nosso corpo, quase 80% é água. Então, como nós somos naturais, nós estamos na terra, a gente tem um ciclo parecido. E tem muitas outras formas de explicar. E para esse vídeo não ficar muito extenso, eu já vou indo lá para os mitos, que esse é um assunto que eu sou apaixonada, eu adoro falar, eu dei aula disso muito tempo, de 2005 até 2015, né, foram 10 anos dando aula disso, então é um assunto que me fascina, que eu amo, e vamos para os 3 mitos, senão eu vou passar dias aqui falando de vidas passadas. Então, esses 3 mitos são perguntas que as pessoas fazem muito, o tempo inteiro. Elas estão sempre fazendo nos nossos canais de mídia, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube. São dúvidas que as pessoas têm, que são mitos, né, sobre vidas passadas. E nos cursos que eu dava também, sempre tinha alguém, volta e meia, que fazia esse tipo de pergunta. Então, primeiro mito. Se nasci pisciano nesta vida, é a minha última encarnação na Terra? Então tem um mito, que eu não sei bem a origem, eu não sei de onde veio isso, mas provavelmente da astrologia não foi. Que quem nasceu no signo de Peixes, essa vida não reencarna mais na Terra, porque cumpriu um ciclo inteiro do zodíaco, né? Que começa em Áries. Nossa, então tô muito ferrada, né? Porque eu sou Áries com ascendente em Áries, tô recém engateando, tô recém no comecinho, né, da escala evolutiva. E o pisciano estaria então no ápice, né? Então todos os piscianos da Terra estariam vivendo a sua última encarnação aqui. Gente, isso não tem fundamento algum, tá? Nem de longe uma pessoa é um signo só. O signo é apenas um pequeno detalhe do mapa, o signo solar. A gente precisa considerar ascendente, lua, descendente, meio do céu, aí tem os aspectos, tem os planetas, tem as casas astrológicas, tem muita coisa no mapa, né? Então não dá pra gente ser simplista e chegar a uma conclusão dessa sem estudo científico por trás, e não tem nada que comprova que um pisciano já tá pronto e tá evoluído e não vai mais encarnar na Terra, tá? E outra coisa também, dentro dos assuntos de espiritualidade, a gente não pode ser generalista, porque cada alma tem um aprendizado e só quem sabe desse aprendizado é a matriz original daquela pessoa, é a própria consciência espiritual dela. E, por exemplo, assim, ó, as pessoas dizem, todo pisciano, né, já cumpriu sua missão e não vai mais encarnar na Terra. Bobagem, tá? É mito. Outras pessoas dizem o seguinte, todo suicida vai para o umbral. Não é regra. Nem todo suicida vai parar no umbral. Tem casos e casos e casos. Depende muito da situação que a pessoa está. Depende muito dos selos iniciáticos que ela teve em vidas passadas. Depende muito da situação monádica dela. Então, tem N coisas que envolvem,
né, um problema, por exemplo, de um suicida que desencarnou numa condição, né, trágica que ele provocou e que vai fazer com que ele vá, né, ou para um hospital extrafísico de recuperação, ou que ele vá para um umbral, ou que ele vá para uma zona de aprendizado. Isso depende, não tem regra, né? A gente não pode dizer, uma vez eu fui num congresso Ramatiz. Eu adoro ir nesses congressos que a gente aprende muito. E uma pessoa falou uma coisa bem determinista. Eu disse, nossa, Ramatiz é tão aberto, né? E a pessoa que estava dando palestra lá falou que todo aborto é um karma ligado, tá. Eu não, mas peraí, né? Não é uma regra geral para tudo que rege tudo. Cada caso é um caso, sabe? A gente não pode ser determinista. Assim como falar que todos os problemas de quinto chakra é porque a pessoa não se expressa bem. Não, existem milhões de motivos. E por isso que a terapia holística é tão legal, porque ela trata, né, caso a caso. Tudo é personalizado. Na terapia holística não tem um remédio único para tudo. Cada pessoa vai ter um tratamento diferente, porque cada ser humano é um universo, cada ser humano tem seu histórico, suas vivências, seus aprendizados, tá? Então, se você ouvir falar por aí que os piscianos todos, né, a última vida deles na Terra é que eles vão... não vão mais encarnar aqui porque são muito evoluídos, então todo mundo que vai ficar grávida vai fazer as contas pro neném nascer, né, no signo de peixes, porque daí vai querer ter um filho super iluminado. E não é assim, tá, gente? A pessoa pode ascensionar sendo de peixe, sendo de Libra, sendo de Capricórnio, de Touro, de Áries, de qualquer signo, tá? Se ela cumprir o karma dela e se ela trouxer Dharma para a Terra. Então, não tem a ver com o signo solar, tá? Ascensão tem a ver com trabalho de purificação, trabalho de evolução. Bem, segundo mito, então, se eu fizer regressão, eu tenho medo de não voltar. Então, essa é uma confusão muito grande que as pessoas fazem, né? A regressão é uma técnica terapêutica, tá? A regressão é uma técnica terapêutica, certo? Como é que a pessoa vai ter medo de não voltar? Se ela tá ali, ela tá totalmente consciente, ela não pode ter medo de não voltar porque ela já tá lá no passado. A pessoa que procura uma regressão é porque ela tá com algum problema, ela tá mal. Mesmo que ela procure de curiosidade, ela acha que é por curiosidade, mas a própria alma dela tá gritando por cura, tá pedindo ajuda. Então ela vai lá, vai fazer um processo regressivo porque ela tem medo de elevador. Eu já atendi pessoas que entravam no elevador, choravam, esperneavam, entravam em pânico, sentia vontade de morrer e foi se tratar para isso. Às vezes, assim, pessoas até que são de outras religiões ortodoxas, né, que, enfim, não acreditam em vidas passadas, não querem nem ouvir falar, mas que o medo era tanto, a fobia era tão grave que ela foi fazer regressão para tentar curar isso. E o que aconteceu nesse caso específico, tá, gente? Não tô falando aqui que todo mundo que tem medo de elevador aconteceu isso. Não é assim. Naquele caso, aquela pessoa tinha medo de elevador e na regressão apareceu que ela entrou num lugar pequeno e aconteceu um deslizamento, um soterramento e ela ficou presa ali por dias até morrer e nunca foi encontrada lá na vida passada. Então, como é que a pessoa não vai voltar se ela já está presa lá naquele lugar? Às vezes, há 1000 anos atrás, ela está presa lá. Um pedaço da mente dela está sintonizado com aquela fobia, com aquele medo. Então, não tem como ela não voltar para o presente, porque ela já está presa no passado. Então, o que a regressão faz é te soltar daquela fobia, daquele pânico e situar a nossa mente, o nosso cérebro no espaço-tempo, fazendo ele entender que aquilo já passou. Porque a nossa mente, às vezes, ela se perde no espaço-tempo. Ela não sabe se aquilo está acontecendo, se aquilo vai acontecer ou se já aconteceu. Então, cada vez que a guria entrava no elevador, ela começava a chorar porque ela tinha a sensação de que ela ia ser soterrada, que ia acontecer, ou que aquilo estava acontecendo naquele exato momento. Só que aquilo já tinha acontecido, já tinha acabado,
já tinha passado, ela já tinha superado e ela já estava viva aqui numa outra vida que era para ela ser feliz, mas que ela estava presa lá naquele lugar. Então, às vezes você quer ser feliz, você quer ser 100%, você quer ter uma vida boa, mas você está preso num medo de 1714, num problema de traição em 1824, às vezes numa raiva incontrolável, né, brutal que você sentia em 1514. Então, tudo que a gente sente que é incontrolável, que é mais forte do que a gente, que toma conta da gente, provavelmente é alguma coisa que você carrega há 1000 anos, é alguma coisa que você carrega há 500 anos, é alguma coisa que vida após vida você vem carregando. E agora, nessa época que a gente vive, então foi liberada uma técnica terapêutica que te ajuda a ficar mais leve, que te ajuda a evoluir. Só que, claro, tem terapeutas sérios, tem terapeutas não tão sérios, tem terapeutas bons, tem os não tão bons, tem os que estudam muito, tem os que não estudam muito. Então você tem que ter filtro na hora de procurar alguém para fazer sua regressão, tá? Mas se você fizer uma regressão, você vai melhorar, porque você vai desconectar a sua energia mental de padrões, de coisas que você carrega há muito tempo e que já não fazem mais sentido, mas que por algum motivo, por algum aprendizado que você tem que passar aqui, ou que você tinha que passar até aqui, até esse momento, ficou sintonizado lá, tá? Então, se você quiser regressão, não tem como você não voltar, porque você tá vivo aqui nessa vida, você tá encarnado, então óbvio que aquilo já passou e que você tá preso lá, por isso que não tem perigo de você não voltar, certo? E o terceiro mito, então, eu encontro com a minha alma gêmea em todas as encarnações. Bem, a alma gêmea é uma coisa que as pessoas fazem muita confusão, né? Alma gêmea é alguém que você sente um amor inexplicável, uma afinidade inexplicável e que vocês estão muito bem, você sente paz na presença um do outro, mesmo que o outro não fale nada, nem uma palavra, parece que você está na companhia de você mesmo. É muito louco isso. Tu fica ali horas com a pessoa em silêncio e parece que você tá fazendo companhia para você mesmo. Só um olhar já basta, vocês já se entendem. Só um sorriso, o outro já sabe o que o outro tá pensando. Um pensa numa coisa, o outro fala. Então são sinais, tá, de que é a sua alma gêmea. Não precisa, quando você identificar a sua alma gêmea, você querer se apropriar dela. Não, agora você é meu. A sua alma me pertence, eu vou me casar com você e você vai ser minha propriedade. Não tem essa necessidade, tá? Porque se você encontrou a sua alma gêmea e você tem apego por ela, provavelmente ela não é sua alma gêmea, mas pode ser alguém de vida passada que você tem uma possessão por essa pessoa, né? Ou você perdeu ela numa vida passada, ou ela não gostava de você e agora você tem esse sentimento de posse. Pode ser, tá? Não é uma regra que vale para tudo, não. Porque a gente tem que ser aberto, visão holística é olhar o todo. E tem muitas possibilidades no universo, então não seja reducionista, não seja determinista, tá? Então, encontrou sua alma gêmea, fica tranquilo, você não vai se perder dela nessa vida. Porque almas gêmeas, normalmente, elas se encontram, elas se afinizam. O problema é que às vezes as pessoas têm as emoções desequilibradas e quando ela encontra uma gêmea, ela já acha que tem que se casar com a pessoa, entendeu? E não precisa, não precisa. Almas gêmeas pode ser um relacionamento romântico, mas pode ser um relacionamento de amizade, pode ser que vocês tenham encarnado juntos para fazer um trabalho importante para o mundo, pode ser que vocês tenham uma missão de fazer uma ONG na África, pode ser que vocês tenham se encontrado só para dar amor um para o outro e para ter amizade um do outro, então não faz confusão, entendeu? Agradeça a Deus se você tiver esse mérito de encontrar uma alma gêmea, que nem sempre é um irmão da mesma alma, mas é um irmão que pertence à mesma mônada, tá? É um irmão monádico que eu chamo. Às vezes a alma gêmea não é só uma extensão de alma que tá junto de você numa ramificação de alma. Às vezes tá junto com você dentro da sua mônada e das 144 almas que compõem ela. Então, calma se você encontrar a sua alma gêmea. Às vezes a gente pensa que a alma gêmea não é. Eu conheço pessoas que encontram a alma gêmea uma vez por mês, né? Que as pessoas se apaixonam todo mês. Ai, amiga, encontrei minha alma gêmea. Tu já fala assim,
encontrou. Aí você espera lá passar uns dias, não era, né? Então tem pessoas que se apaixonam fácil e que são viciadas em se apaixonar. Existe esse vício, tá? Porque a paixão produz uma série de hormônios, principalmente aqueles hormônios que deixam a gente bobo, meio babaca, assim, né? Então ela produz isso. A paixão é diferente do amor e a paixão às vezes é meio tóxica, daí intoxica os neurônios da pessoa lá, ela fica meio boba e ela já acha que encontrou alma gêmea, tá? Então a pessoa já tem no histórico dela umas 1.500 almas gêmeas e não é possível, né? Porque é muita daí, encarnada ao mesmo tempo. Brincadeiras à parte, gente, presta atenção nisso, tá? Nem sempre você vai encontrar com a sua alma gêmea em todas as encarnações, porque lembra que eu falei, não é uma regra que vale para tudo, mas na maioria das vezes você encontra sim, tá? Às vezes você tá numa vida que você tá com, sei lá, 80 anos e a sua alma gêmea tá nascendo. Pode ser seu neto, pode ser seu bisneto, pode ser uma criança que você gosta muito. Às vezes, né, ela é muito mais velha do que você. Às vezes, vocês nascem no mesmo ano, né, e encarnam ali em períodos parecidos. Tem almas gêmeas que nascem no mesmo dia. No meu livro Caminho do Buscador, até eu explico, né, a história da Serina e do Candiur, que eles nasceram no mesmo dia. Então, tem muitas possibilidades, tá? Tem muitas possibilidades, mas a mensagem que eu quero deixar é que na maioria das vezes sim, a gente encontra a nossa alma gêmea nessa vida, mas nem sempre você precisa se casar com ela, nem morar junto com ela. Basta que você tenha contato com ela e que vocês deem umas risadas de vez em quando, que já tá bom. E para tirar um pouco desse romantismo que as pessoas usam para falar de alma gêmea, né? Às vezes sua alma gêmea é meio complicada e você tem que ajudar ela na evolução, e tudo que você não gosta nela é porque você tem também, afinal de contas vocês são gêmeos, né? Então a gente precisa considerar isso, tá? Na maioria das vezes você vai encontrar e nem sempre você precisa se apossar dela, né? E dizer, ela é minha, ela me pertence. Beleza? Então esses são mitos sobre vidas passadas, esse é um assunto que não se esgota, provavelmente você vai ficar com muita dúvida, tem coisas que eu falei aqui que eu não tenho tempo de explicar, como mônada, alma gêmea, psicoterapia reencarnacionista, regressão, vidas passadas, irmão monádico, e todos esses temas, eles estão muito detalhadamente explicados em aulas maravilhosas no nosso portal Iniciados. O Iniciados, ele foi fundado em 2015 e ele é um portal que tem aulas com os maiores experts do Brasil nesses assuntos, certo? Eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui na descrição, para você entrar para o portal Iniciados. Ele é um portal de assinatura como uma Netflix. Ele tem um monte de assuntos lá, um monte de aulas sobre os mais variados temas. Você se inscreve, paga uma mensalidade irrisória, uma mensalidade muito baixinha e tem acesso a todos esses temas que envolvem cultura espiritual, regressão, vidas passadas, vida financeira. Tem muitos e muitos estudos lá e aulas sobre prosperidade, até aula de investimento, como é que você faz para investir, porque a gente cria os temas com base naquilo que os nossos alunos mais pedem. Então tem sobre arrumação de casa, sobre organização de casa com a Priscila Saboia, a gente tem aula de investimento com o Thiago Cesp, a gente tem aula com a Aline Schulz sobre regressão, sobre vidas passadas, tem aula com o Bruno Gimenez, tem aula comigo, e eu já dei muitas aulas lá, desde cromoterapia até cajados, até grandes mestres, tem meditação lá dentro, tem um curso lá que só ele já vale muito, se tivesse só ele lá já valeria, que é o Poder Extrafísico, que fala de medidas para manter a energia do seu lar equilibrada e a sua energia também. Tem muita coisa, não vou dar conta aqui de falar, né, de tudo isso, mas os maiores experts do Brasil, como Maurício Sampaio, a Paula Abreu, a Kátia Bazan, a Amanda Dreyer, a Aline Schulz, eu, o Bruno Gimenez, o André Lima, o Nelson Teston, a Tatiana De Andela, deixa eu ver quem mais, gente, é muita gente que tem lá, a Márcia Luz, o Marcos Trombeta,
a Andressa Bortolasso, é muita gente que tem lá dentro, tá? Muitos especialistas nas mais diversas áreas, eles são nossos amigos, a gente chama eles para contribuir nos iniciados, eles vêm aqui gravar e fica disponível lá para quem assinar. Então, se você tem curiosidade sobre todos esses temas, todos esses assuntos, tá na hora de investir, né? Tá na hora de investir no seu crescimento, na sua evolução. Então entra lá, se cadastra e vem fazer parte da maior família espiritual online do Brasil, tá bom? Um grande beijo para você, muita luz e até o próximo vídeo.